Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pode Cuidar. A gente está aqui hoje para falar sobre inclusão, mais uma vez, esse assunto que a gente gosta tanto de falar aqui, com muita delicadeza, muito cuidado, muita ética. E hoje eu tô aqui com a Vanessa. A Vanessa, ela tem 30 anos de experiência como psicopedagoga, tem muita coisa para contar, muita história, muita formação, muita bagagem. Então, é um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada por aceitar meu convite nessa agenda apertada que nós temos aí de atendimentos, de responsabilidades, né? Com certeza. Então, muito obrigada. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a psicopedagogia. E eu vou pedir para você começar se apresentando. Pode contar um pouco como que você entrou na área, como que começou mesmo essa caminhada longa aí que você tem na área. Sim, então eu me formei no magistério em 97. Então eu fui fazer magistério porque na minha família, minha mãe professora, meu irmão professor, eu sempre gostei, me identifiquei nessa área. Mas quando eu estava fazendo estágio, eu fui convidada por uma pessoa para estagiar num centro de apoio que era já voltado para a educação especial. Lá naquela época, né? Quando era mais difícil, né? Da gente ver falar, mais difícil, né? Nessa área de falar sobre a inclusão. Mas, enfim, eu entrei nessa área. Eu me apaixonei e nunca mais saí de lá. Eu não cheguei nem aí à sala de aula regular, eu fiquei só na educação especial mesmo. Então, eu entrei lá como estagiária, passei a professora especializada, aí coordenadora, e aí, depois de um tempo, passei a sócio proprietária. Então, assim, foram 15 anos nessa instituição, que era um centro de apoio educacional. E durante esse tempo todo eu fui me especializando, estudando muito, né? Então, ali para mim foi uma escola, né? E foi uma paixão, né? Que foi a educação especial que apareceu na minha vida. Era uma escola especial? Era um centro de apoio. Tá? E aí, depois, existe ainda, fica em Lorena, esse centro de apoio, né? Que eu sou de lá, eu morava lá. E aí, depois desses 15 anos, eu precisei me mudar para Taubaté, que é onde eu moro hoje, onde eu tenho consultório, né? E em Taubaté, já fazem 10 anos que eu estou em Taubaté, eu comecei a trabalhar numa associação somente para pessoas com síndrome de Down. Então, eu cheguei lá, é uma associação que foi fundada por um grupo de pais, e eu cheguei lá, eles estavam recomeçando, é uma associação antiga já na cidade, mas ela teve algumas situações, e aí eles tiveram que reestruturar, e eu cheguei bem nessa hora. Então, tinham 5 alunos quando eu cheguei, e aí eu apresentei meu trabalho todo do institucional, e ali eu fui desenvolvendo meu trabalho. Tem uma equipe muito boa que me deu muita liberdade, muita confiança de eu poder estar fazendo o meu trabalho como eu sabia, como eu gostava, né, no institucional. Então, eu fiquei durante 7 anos. Então, eu me apaixonei pela síndrome de Down, ainda mais na educação especial, né? Que é uma paixão, assim, que despertou ainda mais. Eu já trabalhava, já tinha pessoas com síndrome de Down onde eu trabalhava antes na instituição. Mas aqui, lá, como era só síndrome de Down mesmo, né? Então, foi um envolvimento muito gostoso, eu aprendi muito. E aí, juntamente com o consultório. O ano passado, eu saí da associação, os horários estavam muito apertados, né? E aí, eu fui pro consultório, comecei a fazer o meu Instagram profissional, porque eu não tinha, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ter procuras de pessoas pedindo supervisão, pedindo para eu compartilhar meu trabalho. E aí, eu fui entrando nesse mundo da mentoria. Eu adoro dar aula, eu adoro compartilhar. São praticamente 30 anos nessa área, 25 anos no institucional, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa muito dessa troca. Porque, assim, esse tempo aí de mentoria, de supervisão, eu vejo quantos profissionais se sentem perdidos, né? A gente tem muito teórico, muitos cursos, a gente precisa realmente deles, mas a prática as pessoas não têm ainda, e é fundamental. Eu falo que a prática foi tudo na minha vida, né? A prática na minha vida, ela veio até antes
né? Da minha especialização, né? Eu fui estudando junto com a prática. E isso foi fundamental, porque é o dia a dia ali mesmo, é o entender as famílias, é o entender as crianças, é a gente estando junto e vivenciando isso que a gente aprende, né? Sim. É o que constrói toda essa bagagem para você conseguir compartilhar depois com os profissionais que estão começando. A mão na massa mesmo, né? Então, hoje eu tô lá, eu me dedico totalmente ao consultório, aos meus pacientes, às mentorias, às supervisões. Hoje, 50% dos meus pacientes são síndrome de Down, né? Muitos, quando eu saí da associação, vieram comigo para o consultório para a gente estar dando continuidade ao trabalho, né? Um pouco diferente, por ser mais clínico, né? Mas... E aí, os outros 50% eu atendo crianças, né, com todos os tipos de dificuldades, transtornos, né? Então, hoje eu tenho TEA, eu tenho um TDAH, tenho dislexia, dificuldades de aprendizagem. Atendo crianças e adolescentes e adultos também. Os meus pacientes com síndrome de Down, né? A maioria deles são adultos, né? Então, eu não deixo de atender por ser adulto. Eu trabalho, eu me especializei para as crianças, mas os adultos, né, que eu vejo que tem essa dificuldade também, e eu me identifico, a gente atende, a gente ajuda. Então, eu também tenho adultos, né, no consultório. Nossa, que legal. Isso é raro, né? Sim, de manter, assim, o paciente até a fase adulta. Sim. E já posso começar a perguntar? Porque eu tenho um monte de perguntas já. Pode, claro. Essa questão dos adultos mesmo, eu tenho me interessado muito por pessoas, profissionais que trabalham com adultos nessas áreas nossas. E eu fiquei pensando assim, como que é o trabalho com eles? Quais são as demandas que geralmente aparecem na fase adulta na sua área, sabe? Porque eu sei que é diferente. Tipo, na terapia ocupacional, às vezes ainda tem muita parte de autonomia e independência, né? Uma vida... Questões ali de vida prática mesmo. E como que é na psicopedagogia? Hoje, eu percebo que eles procuram a psicopedagogia buscando mesmo ajuda para o dia a dia, né? Hoje, as pessoas têm se identificado muito devido a tanta informação, né? Então, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu sou TDAH também, né? Às vezes tem o filho com TDAH, mas eu acho que eu sou também, porque hoje a informação é muito grande. Então, eu percebo que para procurar a psicopedagogia é em cima, assim, de uma ajuda primeiro para avaliação mesmo, que as pessoas querem ser avaliadas, né? Querem ter certeza, respostas, né? Mais que é uma claras, resposta. Né? E segundo, para ajudar nesse dia a dia mesmo, né? Organizar, a se entender, né? Então, assim, procura psicopedagogia, né? Eu acho que mais para esse lado. Eu falo que a psicopedagogia, né? A gente abrange a área da educação e da saúde, né? Entra ali a psicologia, né? Que é o clínico, e a pedagogia é o pedagógico, né? É a educação, né? Mas a psicopedagogia é um conjunto disso. Então, a gente acaba, quando principalmente os adultos, se encontram um pouquinho ali, muito com a psicologia, o nosso trabalho, né? Porque quando são crianças, adolescentes, tem muita questão da aprendizagem mesmo, da dificuldade escolar, do acompanhar a escola. Os adultos, eu vejo que é a questão do dia a dia mesmo, de se encaixar, de se organizar, né? E então, a gente tem que ficar bem atento com essa questão. É emocional? É o trabalho do psicólogo, né? Entendi. Tem que fazer tem que ter um olhar clínico. Tem que ter um olhar clínico. Conseguir saber até fazer um encaminhamento. É isso aí. Entendi. As pessoas me procuram muito e às vezes eu olho e falo, não, mas aí não é o psicopedagogo, aí nesse caso é o psicólogo. Né? O psicopedagogo, a gente vai até avaliar, levantar uma hipótese diagnóstica, encaminhar, né? Mas para adultos não vejo muito a questão da aprendizagem e sim uma ajuda para o dia a dia, para a pessoa se organizar e se entender, né? Diante das dificuldades.
Acho que seria legal. mais ou menos isso. Eu tenho pensado muito nisso, porque eu comecei ali na intervenção precoce, aí recebe bebês, Sim. aí os bebês vão crescendo, aí vão virando adolescentes, agora estão virando adultos e fala, gente, a gente tem que olhar para isso com mais cuidado, né? Com mais especialidade, porque daqui a pouco tem muito público adulto. Sim, e tem bastante. E os profissionais, pouquíssimos, né? Sim, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê adultos procurando também ajuda, né? Ai, que legal, viu? E assim, aqui, acho que você tá sendo a primeira pessoa que vem aqui que tem mais experiência com síndrome de Down do que com autismo. Sim. Que hoje também é uma tendência, né? Assim, os profissionais... A gente acha muito profissional trabalhando com autismo. E aí fala assim, cadê os profissionais que trabalham com os outros diagnósticos, né? Onde foram parar? Sim, e como é que tá essa parte, assim, da síndrome de Down atualmente? O que você vê que são os desafios da inclusão também, do trabalho? Porque eu mesma tô imersa no mundo do autismo. Sim. Hoje a inclusão, né? Quando se fala de inclusão é bem complexo, né? É muito delicado. A síndrome de Down, eles são pessoas como qualquer outra, né? Eu falo que eles são capazes de aprender e de fazer, de ter uma rotina do dia a dia, né? Então, mas ainda tem um preconceito, uma questão assim difícil, né, para o mercado de trabalho, né, na parte da educação mesmo, nas escolas, né. Então a gente vê hoje, assim, eu acompanho eu tenho pacientes ainda em idade escolar, né, que eu acompanho a escola, e tem algumas instituições que até têm um recurso diferenciado ali, né, uma proposta para eles. Mas eu acho que ainda falta muito esse olhar de que eles são capazes, de que eles conseguem, né? Que a gente tem que dar oportunidade. A gente vê, assim, tem visto mais, né? Síndrome de Down no mercado de trabalho, síndrome de Down se formando, né? Mas isso eu falo, assim, que é um conjunto, né? Até quando eles chegam para mim, eu falo assim, eu não trabalho sozinha. Isso serve para todos os pacientes, mas para eles também, eu não trabalho sozinha. A família tem que se empenhar, né? A gente tem que trabalhar com os outros profissionais, tem que ter a parceria com a escola, porque é possível, né? É possível, eles vão aprender, eles podem trabalhar, eles podem ter uma vida, né? Como qualquer outra pessoa, mas precisa de um empenho um pouquinho maior, né? E assim, a família também precisa acreditar nisso. Precisa dar oportunidade, né? Porque tem aquele cuidado maior. Esse eu vejo muito aquela superproteção, né? Normal até por conta, né? Da situação ali, da dificuldade deles, né? Mas eu acredito muito neles. Eu acho que eles são especiais de verdade. Eles têm que ter oportunidade como qualquer outra pessoa. E também, na síndrome de Down, também tem diferenças de... Não vou dizer níveis, assim, mas tipo níveis de suporte, igual no autismo, a gente também tem... Porque tem associações, né, de comorbidades e tal. É uma dúvida muito comum. E a gente ouve, a síndrome de Down tem níveis, né? Não é que a síndrome de Down, não. O que tem é que eles têm a deficiência intelectual. Sim. E a deficiência intelectual que tem níveis. Certo, tem que fazer essa diferença. Então, é aí que tá a diferença entre o desenvolvimento deles, né? E também tem a questão assim, a criança nasceu só com síndrome de Down ou tem outras comorbidades. Sim. Então, cada pessoa é única. Então, eu falo assim, não é assim... eu posso, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar com 20 síndrome de Down dentro da mesma sala. E cada um é um. Né? Cada um é um. Cada um tem mais dificuldade, outro tem mais facilidade. Então, assim, eu chegava a ter 5 níveis de trabalhos diferentes dentro da mesma turma, né? Então, por conta disso. Então, a gente tem que conhecer, tem que entender. Então, as dificuldades deles vêm devido à deficiência intelectual, né? A gente vê síndrome de Down que consegue ser alfabetizado, né? Tem outros que não conseguem, é mais difícil.
por conta da deficiência intelectual, né? Existe também os estímulos que eles vão receber durante a vida, desde que nasceu, né? O contexto onde estão sendo o ambiente criado ali, né? Então, é um conjunto, né? Mas não existe o níveis da síndrome de Down. Até não faz muito sentido ter níveis mesmo, porque como é uma questão genética ali, é uma coisa só. Sim. Né? E aí, o resto que vai determinar um pouco do desenvolvimento. Sim, sim. Tá, legal. E você vê na síndrome de Down, sempre tem deficiência intelectual? Sempre tem. Sempre tem, né? Algum nível. Aí tem um nível leve, né? Elevado, grave, né? Tem, mas sempre tem, né? Vem junto com a síndrome, né? E você pega também com comorbidades, assim, por exemplo, com autismo? Sim. Também, né? Tem síndrome de Down com autismo, tem síndrome de Down com TOD, né? Tem, né? Então, é tudo isso. Então, é o que eu falei, cada um é um mesmo, né? É único. Eu falo para muita gente me procura hoje na supervisão. Vanessa, eu queria uma intervenção para síndrome de Down. Eu queria uma avaliação para TEA. Gente, não tem específico para um e para outro. A gente trabalha as mesmas habilidades, investiga as mesmas habilidades em todos os pacientes, né? E o que a gente faz é a gente estruturar e direcionar o trabalho diante da dificuldade que aquele paciente está apresentando, independente da síndrome, do transtorno, né? Porque você pode, é o que eu falei, você pode ter 10 síndromes de Down que cada um vai aprender de uma forma, cada um tem o seu jeito em especial, em específico de aprender, né? Então, não existe uma regra para esse ou para aquele, porque tem a mesma comorbidade ou a mesma deficiência, entendeu? Sim. Aí que entra o raciocínio clínico, então, estudar muito. Sim, é muito comum isso, é uma grande procura para mim. Me dá um jogo para trabalhar com síndrome de Down. Me indica uma apostila que eu possa trabalhar com TEA. Não tem uma coisa específica, né? O TEA, a gente sabe que tem o ABA, né? Que hoje, né, se fala muito, mas mesmo assim. Mesmo assim, não é um protocolo, né? A ABA não é um protocolo, né? A ABA é uma ciência e vai ser totalmente individualizada mesmo a intervenção. Então, eu acho que as pessoas estão, assim, com essa procura de protocolos muito específicos e organizadinhos, assim, tipo, quando acontecer isso, você faz isso. Mas a gente vê nessa prática clínica que você pode até conhecer as ferramentas, mas você tem que saber exatamente a hora de usar, como usar, né? Sim. Não tem uma coisa específica, né? Eu, no decorrer da minha vida, principalmente no institucional aí, de 25 anos, eu montei hoje, acho que eu tenho mais de 50 apostilas diferentes, com níveis diferentes, para trabalhar cada um, né, no individual. E no consultório, o meu plano de trabalho é assim, é individual. Ele chega, eu vou avaliar, né? Então, eu falo assim, o que eu tenho que fazer quando chega um paciente? Falo, a primeira coisa é a escuta, é entender aquele histórico, é uma anamnese bem feita, né? Depois disso, a gente vai investigar o nível de desenvolvimento. Então, a faixa etária, então já começa ali, né, com a faixa etária. Depois, então, se tem já um diagnóstico, a gente aprofunda um pouco mais, né, nesse diagnóstico. E ali você vai entendendo o nível de dificuldade para você fazer um plano de trabalho adequado, né, fazer uma intervenção adequada. Mas não uma regra. Né? Tem esse diagnóstico e tem esse material. Não tem. Mas você vê que é o que as pessoas procuram hoje muito? Tem... É muita... É o que eu falei, hoje tem muita teoria, né? E as pessoas não têm essa prática, esse olhar, né? Esse olhar clínico ali que consegue perceber isso. Mas eu falo assim que todo mundo que tem vontade, que quer trabalhar na área, tem que começar. Sim. Vanessa, como que eu vou começar? Eu tenho medo, como é que eu vou receber? A gente tem que começar. E você vai começando, você vai conseguindo entender tudo isso. Porque, né, no meu caso, que tenho tantos anos na área, isso para mim é
é o meu dia a dia, então é fácil entender. Eu falo assim que às vezes numa conversa, numa escuta, você já entende que aquela criança está precisando, que aquele paciente está precisando. Mas isso você vai adquirindo mesmo no dia a dia, né? Não, e você que começou, que não começou na era dos cursos online, desse acesso tão fácil a formações, certificações e tal. Então, você teve que começar e aí se especializando e fazendo, né? Isso aí. E que então, tá tudo bem, na verdade, né? A gente realmente começa do começo, né? Sim, então, tem que começar de algum lugar e... Com certeza. Acho que hoje as pessoas também perderam isso de vista, assim. A gente começa e vai, no início vai fazer, né, coisas ali que não estão tão dentro da teoria ali. E depois você vai aprendendo mais, vai melhorando, né? Isso, eu vivi a minha vida toda no institucional, principalmente como coordenadora, né, pedagógica. E porque, assim, a gente tinha antes muita carência de profissionais na área, né? Então, eu conhecia muita gente que teria, por exemplo, a instituição tem as oficinas. Então, a oficina de artes, a oficina de informática, mas não tinha profissionais, né, para cada área ali, para educação inclusiva. E eu falei, depois, né, de um tempo a gente vai entendendo, eu falei assim, eu dei mentoria e supervisão a minha vida toda, porque as pessoas chegavam e falavam para mim assim, eu chamava, né, você sabe fazer artesanato, né, quer trabalhar, dá para dar aula, mas na educação especial, na inclusão. Então, eu falava assim, tem que amar. Primeiro você vai gostar do que você faz e depois as coisas vão fluindo, o trabalho vai acontecendo. Então, eu montava muitos projetos, muitos planos com uma pessoa que nunca tinha trabalhado ali. E a gente ia direcionando por eu já ter esse contato, né, com os alunos, né, com as crianças, com os adolescentes. Então, hoje é diferente. Hoje eu vejo uma demanda muito grande de pessoas que tem o teórico, tem a formação, né? Mas não tem essa prática que é fundamental, né? E fala um pouquinho, então, da sua mentoria. Como que você entrou nessa parte da mentoria, assim, pelo Brasil e tal? Acho bem legal isso. Então, como eu te falei, né? Eu comecei a fazer o meu Instagram. Quando eu fiquei só no consultório, eu comecei a fazer um Instagram profissional, né? Quando eu saí lá do institucional e fiquei só no consultório. E comecei a mostrar um pouquinho do meu trabalho ali. E começou a aparecer pessoas, inicialmente, pessoas que iam atender crianças com síndrome de Down e queriam o meu trabalho, porque já me conhecia nessa área, já tinha, né, um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu comecei a dar a supervisão, assim, você poderia me passar, me ensinar a falar um pouquinho da síndrome de Down, como que eu inicio. Então, foi uma proposta que eu não programei na minha vida e que apareceu. E aí, veio 2 e aquilo foi crescendo. E, assim, eu super me identifico. Eu adoro ensinar, eu adoro passar o que eu sei, eu adoro compartilhar as minhas experiências. E aí, a mentoria hoje, né? Isso daí depois de 1 ano e meio que eu entrei na mentoria, que eu tô supervisionando profissionais do Brasil todo, né? Hoje eu já supervisionei mais de 500 profissionais pelo Brasil todo, né? E aí, a demanda foi ficando grande, então não dava mais para ser individual. Daí, a gente, né, tem uma equipe, aí a gente foi estruturando cursos para que eu pudesse atender mais gente, né? E assim, eu sempre digo nas minhas mentorias, o meu material é exatamente como eu trabalho. É a minha fala, é o meu jeitinho de trabalhar, é o meu jeitinho de receber as pessoas, é o meu perfil, né? Não dei para ninguém escrever para mim, então quando eu compartilho as minhas apostilas dos cursos, né? Eu vou lendo ali, eu vou dando aula e vou falando, gente, é exatamente assim, é assim que eu trabalho, é assim que eu falo, porque... É a prática mesmo, e é assim que eu gosto de fazer. Porque eu acho que é isso que falta, né? Então, hoje, eu tenho 4 tipos de cursos diferentes na mentoria, tá? Que é o curso completo da psicopedagogia, desde receber a família no consultório até a devolutiva, né? Eu tenho o curso só para intervenção psicopedagógica, que, né, para os atendimentos mesmo. Então, desde receber a família, o plano de trabalho, né? As intervenções mesmo em si, como desenvolver.
Tenho só de avaliação, né? Que legal. Como estruturar uma avaliação, os protocolos, né? As sessões, os materiais, os relatórios, enfim, sobre avaliação. E hoje eu tenho também um curso de avaliação de um material que eu me especializei, porque assim, eu falo assim, existem muitos recursos de avaliação no mercado. Sim. Muito. Então eu falo para as meninas assim, a gente tem que escolher um e se especializar nele. Legal. Porque se a gente for abranger tudo que tem ali, muita gente, né, a gente compra muito material, vê muita coisa legal, mas a avaliação é uma coisa séria, você tem que ter um olhar, né, ali diferenciado, então você tem que se especializar naquilo. Então hoje eu me especializei, né, há anos eu venho trabalhando com avaliação neuropsicológica cognitiva. Então é um material, né, de 4 livros, são 14 testes, né, 4 volumes, 14 testes. E aí hoje eu tenho um curso sobre eles. Que legal. Sobre esse material. Então, protocolos quantitativos, eu tenho esse curso da avaliação neuropsicológica cognitiva. São esses testes que eu ensino a trabalhar, ensino a aplicar, corrigir, citar em relatório, né? Então, e o outro curso de avaliação é o de avaliações qualitativas, né? Que aí a gente cita ali os protocolos, as habilidades, né? Monta, assim, as sessões de avaliação. Mas hoje eu tenho 4 cursos, que são os que eu ofereço na mentoria. E assim, muita supervisão, né? As alunas vêm para os cursos, aí se identifica, né, com a gente. E aí volta para a supervisão, para estar acompanhando um paciente, para estar ajudando a montar um plano de trabalho. Muitas avaliam e eu dou a supervisão ali no dia a dia da avaliação. Legal. Aí eu estruturo a avaliação para que elas possam estar aplicando, trabalhando, né? E tanto com avaliação quanto para intervenção, tanto para clínica quanto no institucional. Que joia. Eu monto bastante plano também para institucional, para psicopedagogas, né, da institucional, das salas, das professoras de AE, né? Nossa, que bacana. Com PEI, PDI, né? Então, também trabalho nessa área. Eu tenho mais procura para o clínico, para a área clínica mesmo, mas tem bastante procura também para o institucional. Que legal. Mas o institucional eu não fiz um curso específico para um curso em grupo, né? Então aí já tá o próximo projeto aí já. Então, legal, projeto, né? A gente tem um monte. Então. Precisa de tempo para pôr em prática. Alguém tem que fazer a máquina de clone logo, né? Pra gente, o primeiro projeto é esse, né? Pra conseguir mais horas aí na vida. Com certeza, eu tenho muitos planos, muita vontade. Cada curso que eu dou, cada pessoa que eu conheço, cada profissional que eu escuto, já vem ali um plano de... Nossa, eu poderia fazer isso, né? Para ajudar mais. Eu vejo que tem muito... Assim, a gente abrange muitas áreas, né? Então, tem muita coisa em específico, né? Para estar trabalhando. E que eu queria muito poder, né? Ser mais uma. E devagarzinho a gente vai fazendo, né? Sim, com certeza. Essa parte da psicopedagogia, eu acho que é muito legal você falar isso, que tem... né, os cursos, a mentoria especificamente dessa parte, porque eu acho que tem muita gente hoje que procura essa área sem saber exatamente o que tá querendo, o que tá buscando, até como atua, sabe, na psicopedagogia. E aí os encaminhamentos também vão ficando mais difíceis, porque não sabe a hora de encaminhar, não sabe... Você acha que é um pouco assim? Eu tenho visto muita gente buscando a psicopedagogia como forma de mais uma opção de trabalho que está crescendo muito, né? E não como, assim, se identificou nessa área. Sim, exatamente. Eu trabalhava numa empresa, não tinha nada a ver, não estava feliz lá, resolvi fazer psicopedagogia, né? E não é assim. Sim. É uma área muito... muito, assim, daquele olhar específico, do gostar, do se empenhar. Eu acho que não é... Você tem que se identificar. Sim, porque para fazer um bom trabalho nessa área, você tem que ser bem especializado mesmo, né? Você tem que entender o que você está fazendo. Eu acho bem delicado, porque a aprendizagem é muito delicada. Sim. E quando você olha para a aprendizagem e você vai pensar caminhos
diferentes para aquela pessoa aprender, e ela tem que chegar de fato a aprender, é bem difícil. Eu acho bem complicado. Então, é isso aí. Eu falo a primeira coisa, é realmente se identificar com a psicopedagogia. É entender que é um trabalho sério. Eu falo nos meus cursos hoje que nós, psicopedagogas, a gente tem que se valorizar muito. Sim. A gente precisa de ter conhecimento de todas as áreas do desenvolvimento cognitivo, da parte educacional, da parte da saúde, para a gente fazer um bom trabalho, né? Então, e além do estudo, da dedicação, é esse amor mesmo, esse olhar, porque a gente trabalha com pessoas. Sim. A gente trabalha com pessoas que às vezes chegam para nós, assim, vulneráveis, né? Às vezes já passou por tanta dificuldade, porque quando chega para nós já teve problemas, né? Ou na escola, sim, né? Ou mesmo em casa. Depois do problema, né? Então, se você não se identifica, não está preparada para essa área, você não consegue fazer um bom trabalho. Vai até, né? Eu acho que vai até tentar, mas eu vejo muito, assim, eu sou muito mesmo da escuta, do olho no olho. Eu falo, gente, a gente tem que conduzir uma anamnese, com olho no olho, sim, né? Não é um protocolo ali de pergunta e resposta, né? É assim que você vai entender as famílias. Aí eu penso assim, como que uma pessoa que não tinha nada a ver com essa área, né? Não foi para isso que estudou, mas de repente teve não quero mais essa área, eu vou fazer psicopedagogia, porque está crescendo muito no mercado, precisa, né? Então, eu acho que não é aí. A gente tem que, né? Porque é um trabalho de dedicação diária, né? Eu vivo hoje da psicopedagogia. Sim. A minha vida é da né? Eu sempre foi e cada vez mais, né? Então, eu tenho certeza disso. Para ser psicopedagogo, tem que gostar, tem que querer, né? Sim. Porque não é só porque a gente vê hoje tantas crianças, tantas pessoas precisando cada dia mais do nosso trabalho que a gente vai, né, fazer, chegar e conseguir fazer. Só executar. Né? E essa parte de encaminhamentos, você acha que ainda tem uma dificuldade, ainda chegam encaminhamentos meio sem muito pé nem cabeça, assim, para você, confundindo mesmo a área? Não. Ou não muito? Não muito. Tá. Os médicos, né, os neurologistas, quando pedem uma avaliação, encaminham para nós. Também tem para psicologia também, que também faz, né, mas tem tido bastante. Mas a grande procura vem das escolas. Sim, né? A escola é que encaminha mesmo, pede para a família procurar, né, um psicopedagogo. Então, mas eu acho que tem... Não, tá bem estabelecido, assim, tá esclarecido. Ou então, algumas vezes, como assim, a psicopedagogia tá passando a ser mais conhecida, né? Se você tem um filho que tem uma dificuldade, então você vai correr ali, o que eu posso fazer pelo meu filho? Então, acontece também dos próprios pais nos procurarem. Às vezes, nem veio ainda do encaminhamento da escola ou de um médico, né? E aí que eu falo, a importância da gente estudar, se especializar, entender o que a gente tá fazendo para conduzir ali, o que eu vou fazer, né? Como conduzir uma avaliação, né? Nossa, isso é tão sério, gente. Porque vocês acabam dando um diagnóstico pedagógico, eu não sei como é que... O psicopedagogo dá uma hipótese diagnóstica, né? Sim. A gente vai avaliar todas as áreas ali, né? A gente tem todas as habilidades que a gente tem que investigar. Junto da investigação da parte de aprendizagem, de desenvolvimento, a gente vai investigar essa parte aí cronológica, né? Para ver se tem um transtorno, se tem né, algo a mais. Então, a dúvida muito comum, assim, é quando eu aplico esse teste? Quando eu mando a entrevista para a escola, né? Que tudo isso é um conjunto, né? Então, a gente tem que se estruturar, se especializar, né? E fazer mentoria. Sim, eu falo certeza. Que é muito importante. A mentoria, ela ajuda a direcionar o dia a dia, né? E sem uma mentoria no início da carreira ali do psicopedagogo, né? Que é muito difícil. São né? muitos instrumentos. É uma área muito abrangente, sim, né? Sim. Que interessante, bem legal. E voltando um pouquinho lá nessa questão da síndrome de Down, né? Que você trabalhou em instituição e tudo. Aí é um assunto meio polêmico, mas assim...
essa questão, ainda existem escolas que são especializadas, que não tem essa parte da inclusão em escola regular, né? Existem escolas ainda que são Existem centros, né? Centros né? Não são chamados escolas, não, né? Centros educacionais, né? Que especializados. Tem as APAES. Sim, exatamente. Né? As APAES, estava pensando nisso. E aí, mas a grande maioria mesmo é dentro da escola regular, né? Então, precisa dessa inclusão realmente, né? Só que existem crianças que ficam só nesses centros ou elas obrigatoriamente têm que estar vinculadas a uma escola regular para também estar nesses centros? Quando os centros têm a parte educacional ali, né, regulamentada, né, existem. São bem menos hoje, mas existem, né? As APAES mesmo, né, tem as salas de aula, vamos dizer assim, né? Sim. Mas a grande maioria hoje e a demanda é para a escola regular, né? Eu falo que os centros são fundamentais. Ali eles vão ter o que realmente eles precisam, porque ali os profissionais dentro de um centro educacional, eles estão especializados para trabalhar diretamente com eles, Sim. né? Mas o convívio social e a inclusão nas escolas regulares é fundamental. Sim. Então, o ideal para as nossas crianças é o conjunto, sim, né? Eles ter o apoio nesse centro, onde eles vão ter profissionais direcionados ali para eles, a fono, a TO, sim, psicólogo, sim, psicopedagogo, e tem o contato ali na sala de aula com as outras crianças, com os professores, que é o fundamental. Né? Então, eu vejo a importância dos dois trabalhos, que a gente precisa que seja assim mais alinhado, mais estruturado, né? Políticas públicas, sim, né? Para se envolver aí, para ajudar a dar porque hoje a gente vê cada vez mais professores doentes, sim, né? Porque a demanda está muito grande, está muito difícil, sim, né? Eu tenho procuras na mentoria de professoras de sala regular que tem 20 alunos na sala, 30 e 5 de inclusão. Sim. E a maioria das instituições depende delas para fazer o PEI, para desenvolver o trabalho, para montar o material adaptado. Sim. Então, é aí que está o problema da inclusão, né? Eu não vejo o problema das crianças estarem ali. Eu falo, sim, que as crianças não têm preconceito. Sim. As crianças têm um coração gigante. Isso daí eu vi a minha vida inteira trabalhando no institucional. Lidam com a diferença muito melhor do que os adultos. Muito, o olhar diferente é dos adultos mesmo, sim, né? Então, não é esse o problema. O problema é saber lidar com a educação, com a aprendizagem. E os nossos professores, além deles não ter hoje, assim, não tem apoio, não tem recursos, né? Eles não têm... A maioria deles, eles levam material de casa, no próprio recurso para montar um material adaptado para aquele aluno que está na sala de aula. Sim. Eles não têm, né, essa parte. E assim, é muito complicado o papel do professor nessa área. Eu acho que também precisava muito de ajuda, de mais apoio, porque é possível. Sim, né? Sim. Só que a demanda tá cada vez maior e assim a capacitação não tá chegando, isso aí, a palavra, né? que eu tava procurando, é a capacitação, né? Que eles precisam. Não é todo mundo que tem acesso, né? Também não é todo mundo que tem tanto interesse, então não vai correr atrás. Sim, sim. Às vezes as próprias instituições precisavam incentivar isso, sim, né? Eu vejo que os professores, eles têm vontade. Legal. Eles querem fazer a diferença. Mas não tem a capacitação, não tem recursos, então fica muito difícil, né? Fica muito complicado. E as crianças, por exemplo, com síndrome de Down, eles precisam de um pouquinho só de inclusão ali dentro da sala de aula, né? Mais na questão mesmo da aprendizagem ali, né? E às vezes eu falo muito assim, às vezes a gente vê assim... crianças, tanto com síndrome de Down quanto com qualquer outro tipo de dificuldade que... tem um problema comportamental, não para na carteira, não para na sala, não, né? Mas por quê? Porque eles não têm um trabalho diferenciado, que eles vão chegar ali, a atividade está ali também para eles, eles também vão ter o material deles. A partir do momento que eles tiverem essa parte comportamental, essa outra parte que é o que a gente escuta, que é muito difícil, né? Dentro das salas de aula,
vai melhorar. Mas para isso o professor precisa de capacitação, precisa de apoio, né? Tempo. Tempo, com certeza. Tá. É isso aí. Quando tem uma atividade que tá na medida certa ali para a criança, ela se engaja, né? E sem engajamento aí é que vem os problemas maiores de comportamento, de permanência. Com certeza. Até eu falo isso no trabalho nosso em clínica, né? Então, vem uma criança pra gente, tá dando muito problema comportamental na escola, não aprende, aí tem os problemas, né? Não fica na sala, não para, aí você começa a trabalhar em consultório, né? Aquela dificuldade, aquela aprendizagem começa a acontecer, aquela autoestima, consequentemente, vai melhorar. Então, é um processo, né? E aí, vai melhorando tudo, vai melhorando a aprendizagem, porque ele vai passar a se sentir capaz, ele vai ver que ele consegue, aí melhora esse comportamento. Então, isso a gente vê muito na clínica, mas dentro da sala de aula é assim que funciona também. Se ele tiver um olhar para ele de um material ali que ele é capaz, se ele for realmente incluso nas atividades, ele vai se sentir pertencente. Inclusão é pertencer, né? Sim. Então, é isso que falta. Mas aí falta por quê? Falta capacitar os profissionais, né? Sim. Falta os professores ter apoio para estar desenvolvendo esse trabalho. Oferecer as ferramentas para eles, né? É isso aí. É um assunto, acho, muito delicado, assim, essa parte de o que tá faltando, como a gente precisa caminhar, porque é o que a gente estava conversando antes. Muito tem se falado sobre inclusão hoje, e acho que até de uma maneira romantizada, às vezes, né? Que é bonito e tal, mas na hora ali da prática, do dia a dia, é muito desafiador, né? E tem gente que gosta mesmo e vai correr atrás e tal, mas tem gente que tá simplesmente vivendo a dificuldade e não tá tendo condições de se capacitar e correr atrás. A gente sabe que a carga dos professores é muito alta, né? É muito alta. Eu sempre que eu encontro um professor, eu falo assim, olha... De verdade, eu te admiro, porque eu não sei como você dá conta. E eu falo de coração, sabe? Eu não sei como dar conta. De você ter 30 crianças ali, 30 crianças que aprendem de maneiras diferentes. E ainda essas da inclusão, que tem ainda... É uma forma ainda mais diferente de aprender. E a pessoa tem que lidar com aquilo ali. É muito desafiador. Muito, muito. Quando eu sou convidada, né, para falar para os professores, em reunião de professores, em dar palestra, eu vou pensando muito sobre isso. Porque eu falar para ele, né? O que eu posso fazer? Adapta assim, faz dessa forma. Eles ficam me olhando e falam assim, é muito fácil você falar. Com certeza. Né? Você tá ali com um na clínica. Só que não é o meu caso, porque eu já tive com 20 síndrome de Down dentro de uma sala, né? Então, eu entendo na prática, pele, na né? pele, a dificuldade, né? Mas é o caminho. É o caminho, assim, da gente orientar se as escolas, né, dessem mais oportunidades para esses professores para estarem se capacitando, para estarem entendendo melhor, né? Acho que seria possível. Legal. Mas é um conjunto, né? Tem que encorajar mesmo também, né? Tem que falar assim, olha, vocês não estão sozinhos, a gente também quer... A gente quer dar apoio para vocês, né? Porque vocês estão numa posição muito delicada. A gente até, como profissional, a gente fica pensando nisso, da saúde, que tá fora da sala de aula, pensando o que levar para as escolas para dar esse suporte. E não um suporte que vai aumentar o peso ali, né? A gente quer falar assim, olha, o que vocês precisam? Então, teve uma escola que foi eu e a psicopedagoga que trabalha comigo. A gente foi dar, uma capacitação mesmo para pessoas que trabalhavam numa creche em Itajubá. E creche da rede. Então, a gente sabe quantas crianças de inclusão tem, geralmente. E aí, a gente ficou batendo cabeça lá, pensando o que a gente vai levar para elas de ferramentas e tal. E falou, quer saber? Vamos chegar lá e perguntar para elas o que elas precisam, quais são as dificuldades do dia a dia. Porque é muito fácil para nós levar o que funciona para o consultório, né? Com certeza, é isso aí. Essa é a grande preocupação. É o que eu falo, quando a gente vai falar de inclusão é muito delicado, né? Porque tem a demanda dos profissionais, tem as famílias, né? Que hoje estão lutando por essa inclusão, por essa oportunidade, né? Com essa questão do pertencer mesmo, né?
E então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que é isso, é a gente chegar assim, primeira coisa é mostrar a importância do professor na vida das nossas crianças. Sim. Eles são ali, né, o papel principal fora da família é o professor, que a criança tá ali todos os dias com ele, é o que, né, é o que dá exemplo, que se apega, Então, assim, é mostrar isso primeiro para os professores, o quanto eles são importantes na vida das crianças. Eu acho que aí, como tudo na vida, eu falo muito de amor, que eu sou muito coração, tem que ter amor, tem que gostar do que faz, né? Sim. E para ser professor não é diferente, né? E eu acho que a primeira coisa é isso, eles entenderem a importância que eles têm, e aí essa questão mesmo de capacitar, de estar, né, vendo onde estão as maiores dificuldades, né, para poder adaptar um trabalho. Sim. Mas eu acho que na nossa área tem que falar sobre amor mesmo, não tem como falar, né, não falar sobre isso, sobre a dedicação, porque a gente dedica a vida, né, para trabalhar com essa área, eu sinto isso. Com certeza. Então, tem lugar para falar sobre amor mesmo, né, nessa parte. Eu tô com um caso, né, no meu consultório de uma criança de 7 anos que tá numa escola privada e assim, não conseguiu a inclusão que ele precisava dentro da escola. Então, não vai mais para a escola, não consegue. Eu estou fazendo as avaliações dele dentro do meu consultório com ele, para que ele consiga ter nota e mandar para a escola, para que ele consiga passar de ano, né? E assim, eu acho triste, né? Porque é uma inclusão que não funcionou ali, não funciona. Tem uma proposta, tem um espaço que foi preparado para ele, né? Tem as avaliações que foram diferenciadas ali, tentadas a serem adaptadas para a situação dele, mas não foi possível, né? Sim. E a gente não quer que isso aconteça, né? Sim. Mas a gente vê que acontece. Então, né? Esse era até um assunto que eu queria falar também sobre a evasão escolar quando vai chegando uma determinada idade. Assim, eu tenho visto, como eu disse, eu trabalho mais a intervenção precoce, mas eu tenho pacientes também que aí já estão chegando à pré-adolescência, e às vezes eu trabalho com crianças TEA nível 3 de suporte. E a gente vai vendo que, às vezes, o caminho vai se direcionando ali para evasão, que a família vai ficando esgotada de lutar contra a falta de inclusão, de precisar de um apoio especializado e não ter. Às vezes, a escola barrar, às vezes também, de ter uma pessoa lá dentro. E aí, quando oferece uma pessoa que está dentro da escola, também não tem toda a especialização que precisa, e o caminho vai sendo da evasão, né? Você tem visto isso? Como que você vê esse panorama? É porque, assim, o que eu vejo, né? A aprendizagem, ela não vai acontecer, né, igual para todos. Sim. Então, já começa aí, que é onde começa causar essa diferença, né? Sim. Então, tem a diferença da idade, que começa a se sobressair, né? Sim. A idade cronológica, às vezes, não acompanha, né? E aí, as famílias realmente vão cansando, vão né, pedindo ajuda, né, de qualquer forma. Aí que eu falo da importância dos centros de apoio. Tá. Porque quando, né, formou ali no 9º ano, né, chegou ao 9º ano, conseguiu se formar, mesmo a aprendizagem que não tenha sido acompanhada, mas foi adaptada. E aí? E agora? Sim. Né? E aí vem essa questão aí dos centros de apoio, que eles precisam, né? Que ali eles vão continuar tendo esse contato social, vão continuar tendo as terapias que eles precisam, né? Tem vários lugares que preparam para o mercado de trabalho nessas instituições. Então, eu acho que é um recurso muito importante, fundamental, para quando eles saem das escolas e precisam ainda continuar, né? Assim, alguns a gente vê que chega numa faculdade, né? Mas a gente vê ainda que é a minoria. A minoria, né? Então, isso acontece muito. Muitas famílias não querem mais levar para a escola. Sim, porque é um processo difícil de sustentar, né? Você tem que trabalhar, você tem que meio que bater de frente com muitas dificuldades e sustentar aquilo. Muitas. É por isso que eu
né, pessoalmente sou a favor dos centros educacionais especializados, né, das escolas especiais, vamos dizer assim mesmo, né, que ali eu falo que ali as crianças, os adolescentes, eles sabem que eles são diferentes, que eles têm uma dificuldade, eles sabem. Esses dias até foi engraçado no meu consultório, chegou uma paciente minha com síndrome de Down e eu tinha acabado de dar aula para uma outra online que tem síndrome de Down. Aí ela falou assim, você estava dando aula aí? Eu falei, tava. Ela também é Down? Ah, que legal. Eu falei, ela também é Down. Nossa, então você tem que me apresentar pra gente ser amiga, pra ver se a mãe dela fica amiga da minha mãe. Nossa, aí então, assim, eles sabem. Sim. É engraçado uma criança com síndrome de Down falar dessa forma. Sim. Ele também é Down, né? E aí, quando você tá num lugar que tem mais gente igual a você, é mais fácil, né? Para eles, é mais fácil para eles entenderem que eles não estão sozinhos. Tem mais gente iguais a eles que também precisam de um apoio diferente, que também gostam das mesmas coisas que eles, né? Sim. Então, eu acho muito importante as escolas especiais. Eu sou muito a favor, por ter trabalhado no institucional, na educação especial minha vida inteira, porque eu sempre trabalhei nos centros especializados mesmo, nunca foi em escola regular, né? E ali eu convivia o meu dia a dia, o quanto eles são felizes ali. Que legal. Então, tem que ter o social, sim, tem que ter inclusão, sim, na escola regular. Sim. Mas tem que ter essa outra parte também. As pessoas precisam enxergar que ali é o mundo deles, eles conseguem se entender como pessoa, né? Eu tenho essa dificuldade, eu sou assim, mas tem mais gente tem que possibilidades, que é igual né? eu, que vai aprender, que vai... Inclusive, essa minha paciente, ela perguntou assim, ela já sabe ler? Porque ela tá indo no consultório para alfabetizar, né? Sim. Ela já sabe? Eu falei, já. E quanto? 12 anos. Ela já sabe ler, ela tem 12 anos. Eu falei, ela já sabe ler. Nossa, então ela precisa mesmo ser minha amiga. Que legal. Ela falou pra mim, sabe? Então, eles entendem, né? E sabem que tem oportunidades que são, né? Que podem também, né? Pertencer aí, né? Sim. Mas o movimento desses centros especializados acho que tá meio... Tá bem balançado, né? tá. Ai, gente. Eu acho uma judiação. Sim. Eles, né, em Taubaté tem o Sente, né, o Madre Cecília, né? Essa semana eles estão tendo lá, eu participei muito das Paralimpíadas, né? Sim. E que é uma delícia estar ali. É uma delícia ver a felicidade deles, porque ali, assim, até aqueles com deficiência física mesmo, que vai ser mais difícil, né? Em outros lugares, e ali eles são treinados para aquele esporte, né? Para aquela com a habilidade, com a potencialidade que eles têm, né? Os jogos adaptados. Isso é fundamental. Na verdade, é importantíssimo. Isso é a equidade. Sim. É a equidade, né? É tratar, assim, é ter o olhar diferenciado para dar o suporte adequado. Não é para focar na diferença. É para apoiar a diferença, né? Na verdade. É essa visão que as pessoas precisavam ter, né? Que a gente tá estimulando e ajudando esse desenvolvimento, né? Eu não vejo isso como exclusão. Sim, eu também não consigo ver isso. Não vejo. Eu vejo como oportunidade mesmo, como acreditar neles e, né? E que vai ser difícil. Como você vai colocar uma pessoa que tem uma deficiência física num time de futebol regular, numa escola regular? Não vai. Então, ali é o espaço dele, né? Sim. Ali ele tá... É muito legal de ver. A Paralimpíadas ali é uma... É uma delícia de ver e de participar. Eu participei todos os anos que eu estava lá, eu tive lá, e a importância, assim, de ver eles pertencendo, eles vendo que eles conseguem, que eles também podem, que eles, né? Isso aí é fundamental. E você conhece... Assim, eu tô perguntando por desconhecimento. Eu não sei de centros aqui, por exemplo, no Vale do Paraíba, além de A Paz, que tenham esse trabalho. E eu também não sei... se eles não são focados em um diagnóstico só, né? Depende, né? Tá. Aqui em São José dos Campos tem a ASIM,
Aham. que é uma associação só para síndrome de Down. Tá. Né? Na verdade, ela foi fundada só para síndrome de Down. Tanto que em Taubaté, a CID foi toda documentada e foi fundada com o mesmo perfil da Assim, que aqui começou antes, né? Hoje, a Assim cresceu muito e abrange todas as outras dificuldades, todos os outros transtornos. sim. Eles conseguiram, a prefeitura ajuda muito. Eu não sei como funciona ali, Sim, sim. mas os profissionais são remunerados, tem uma equipe, né, maravilhosa. Então, tem todas as... Aqui em São José dos Campos, eu conheço a Assim, né? Em Taubaté, onde eu tô, eu conheço a CID, mas que é só para síndrome de Down. Tá. Tem o SENTE, né? Que abrange também todas as dificuldades. Mas são poucas, né? São muito poucas, não é o consegue, não dá suficiente. conta. E a gente tem pensado lá na clínica mesmo, eu e a minha sócia, a gente tem conversado muito sobre isso. Sim. Porque depois que as crianças, igual você tá falando, nono ano até acho bastante, sabe? Sim. Às vezes antes eles já estão ali, a família já muito sobrecarregada e tal, e aí a criança já começa assim, não sei se vou mandar pra escola e tal, e aí é muito delicado Só esse que assunto. perante a lei, eles têm que estar na escola. Exatamente. Então, a gente sabe de tudo isso. E aí, a família vai sustentando até chegar num ponto que fala, tá, não dá mais. E aí, quais são as opções dessa família? Né? Quais são as opções? Aí. Então, não tem... Os centros são pouco divulgados. Então, por exemplo, eu trabalho aqui, né? Já tem uns anos. E eu não conheço. E aí, algumas famílias eu tenho visto optarem pela institucionalização mesmo, né? Institucionalização clínica. Sim. Que não tem um caráter também ali da socialização. Não é esse o intuito, né? Sim. Então, isso me preocupa muito. Isso me deixa muito angustiada. Sim. Eu acho que a gente tem que falar sobre quais são as opções, né? Precisa melhorar as leis. Sim. Porque, assim, eu tenho muito convite de pessoas que... vamos abrir uma escola? Muito. Eu já falaram isso pra mim. Por que você não abre uma escola? Eu falei, gente do céu. Não, calma. Só que é muito difícil perante a lei. Sim, eu sei que é. E, por exemplo, lá na associação, que tem muitos, né, adultos com síndrome de Down, maiores, que vão ali como se fosse a escola deles. Estão ali diariamente, né? Mas eles são adultos, eles podem estar ali. Porque ali, né, é para eles. Mas e os menores que têm que estar na escola regular? Sim. É uma luta. Assim, os pais, alguns... não tem um documento, num relatório, que ele frequenta aqui, que ele não precisa ir lá? Sim. Né? Então, por conta dessa dificuldade da inclusão mesmo, né? Mas não tem mesmo muitos centros que poderiam dar esse apoio, né? E receber essas crianças todos que precisam. Como eu falei, eu não acho que eles têm que deixar de ir na escola regular, mas poderia ter esse outro apoio aí, né? Que faria um trabalho em conjunto, né? Uma equipe mesmo multidisciplinar que estivesse acompanhando a escola e a instituição especializada, né? Eu vejo dessa forma. E a criança... a obrigatoriedade do ensino regular é até o 9º ano? Até o 9º ano. Certo. Até 16 anos, né? Eles têm que estar na escola. E aí tem tem ali uma cobrança grande, conselho tutelar. O conselho tutelar fica em cima, né? Sim. Eu já tive muitas questões, assim, dos pais desesperados, porque... a criança não quer ir, os pais não querem mandar, e tem problema, né? E aí tem que mandar, porque o conselho tutelar tá em cima, né? Com certeza, a gente sabe que envolve lei uma parte mesmo. muito complicada ali, né? Da educação especial para eles. E não dá para colocar o peso em cima da família, né? A gente entende que é muito difícil. Porque eu tenho pacientes que às vezes têm 5 aninhos, 6 aninhos e já está difícil a família sustentada ele estar na escola, né? Então eu imagino com 14, 15. É muito delicado. Tenho famílias que me procuram, a primeira pergunta quando me procura, você vai até a escola? Sim. Você pode me ajudar com a escola? Você vai fazer um trabalho em parceria com a escola? Aí você já vê, não, essa criança já está tendo um problema com a escola, né? Então, as várias famílias, que é a primeira pergunta que faz para mim, se eu vou até lá, se eu vou ajudar, né? E a gente vai, dentro do possível. Dentro do possível. Dentro das escolas que aceitam nos receber. Sim, porque eu tenho escolas que, assim,
fecha a porta e no máximo a gente consegue conversar com você online. É isso aí. E eu não posso Eu já fiquei meia hora no portão de uma escola na calçada para que eles me recebessem, para que eu pudesse entrar, sabe? Então, assim, eu falo que é um trabalho, é uma obrigação, vamos dizer assim, do psicopedagogo fazer esse trabalho em parceria. Legal. Né? E aí eu falo assim, mas não depende só da gente. Então, quando, por exemplo, vou fazer uma avaliação, qual é o correto? Eu ir até a escola, eu começo a avaliar aquela criança. Eu tenho que ir até a escola, levar um questionário para uma entrevista com o professor, com o coordenador. Geralmente é com o coordenador, né? Sim. E aí, depois disso, quando eu termino a avaliação, que eu fecho lá a hipótese diagnóstica, que eu monto meu relatório, eu volto lá. E eu já levo junto a minha orientação escolar, que eu já vou estar falando do meu paciente, o que ele precisa, o que ele não precisa. Mas aconteceu muitas vezes comigo das escolas nem quererem receber a minha orientação. Mal pegar o meu relatório. Sim. Hoje eu não faço mais, porque eu já fiz várias vezes e eu tive que trazer de volta. Eu perdi o meu tempo ali montando. Não perdi o meu tempo, mas eu fiquei um tempo ali me dedicando e a escola nem olhou. Certo. Então, hoje, como que eu faço? Eu falo assim, até ensino muito isso nas minhas mentorias. Eu nem vou até a escola antes de concluir a avaliação. Eu mando o questionário pela família, eu entro em contato. Você já falou para a escola, geralmente é a escola que encaminha, né? Sim. Então, pede para eles, por favor, se pode responder esse questionário. Então, eu já envio. Algumas escolas, quando eu mando, entram em contato comigo. Você não pode vir até aqui, aí eu vou. Ah, legal. Mas tem escolas que não, às vezes, mas a maioria responde, a família traz de volta, eu concluo ali a minha avaliação, aí eu vou até lá, aí esse dia eu vou, aí eu ligo, eu marco, eu vou, e aí assim, eu pergunto, vocês querem orientação? Eu posso trazer as orientações? Legal. Muitas escolas na hora, quero sim, pode trazer, vai ser bom até para outros alunos que a gente possa, né, aproveitar das dicas e tal, mas tem escola que... eu vou ver, a gente vai ver, a gente entra em contato com você, né? E não procura. Então, é uma pena, porque eu falo que seria tão mais fácil quando as escolas, né? E já aconteceu de ter escolas que eu levei o relatório, mandei as orientações e me chamaram para uma reunião de professores para estar orientando os professores a trabalhar com aquele adolescente. Legal. Então, a receptividade depende de um lugar para o outro mesmo. Nossa, depende de tanta coisa, né? Eu estava trabalhando com uma criança de Paraibuna e aí comecei a ter contato com a diretora, com os professores e tal. E era uma escola que ainda tinha poucos casos de crianças, né, com transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente foi trabalhando junto, eles foram me recebendo e tal, até falar assim, Rebeca, vem aqui e dá uma formação sobre PEI, a gente entender como é que faz isso, porque, né, a gente precisa muito. E aí eu falei com todos os professores, então, nossa, isso deixa a gente, assim, com o coração explodindo, né, muito feliz, mas a gente sabe que ainda é a minoria, sim. E eu vejo um movimento aí, tá abrindo, né? As pessoas, as escolas abrindo mais essas possibilidades, querendo que os profissionais estejam lá dentro. E a gente fica muito feliz com isso. Mas a gente sabe que ainda tá passos lentos. Porque muitas vezes eles acham que a gente vai até lá pra impor. Com certeza. Pra falar, tem que ser assim, tem que ser... E não pra ajudar. E pra meio que apontar o dedo pra o que tá sendo feito de errado, né? E não é isso. Claro, eu entendo que existem profissionais que vão entrar lá pra fazer isso. Existem profissionais, não tem jeito, né? Mas igual eu falei, né? Eu trabalho com a psicopedagoga da minha clínica, que ela é minha amiga, pessoal. E aí ela me falou isso, Rebeca, eu já recebi profissionais que foram lá apontar o dedo na minha cara e falar que eu tava fazendo errado. Então é legal ter essa pessoa do meu lado ali que me fala, olha, não faz isso. Cuidado com isso. Porque isso não vai ajudar em nada, né? Já teve escola que me pediu se eu poderia fazer o material, confeccionar a apostila, adaptar para aquele paciente que trabalhava comigo, que eu fazia o acompanhamento, para que eles fizessem na escola, né? E por que não? Eu ajudo. Eu faço o que eu posso. Então, a gente vai, a gente instrui, eu monto o material, se for o caso. A ideia é
essa. Sim. Né? Mas nem todas as escolas recebem dessa forma, né? Então, é complicado. Mas hoje eu trabalho assim. Me chamou, eu vou. Legal. Precisou da ajuda. Igual esse paciente que eu falei. Estou fazendo as avaliações em consultório. Então, tem todo um esquema. Aí eu termino, eu fotografo, né? Eu mando para a escola, eu relato tudo o que aconteceu durante a avaliação, como que foi, como que não foi. E tá dando super certo, né? Então, eu fiz uma parceria com essa escola para poder ajudar. Não é o ideal, porque ele teria que estar fazendo dentro da escola, né? Sim. Mas tá dando certo. E assim, se eu posso ajudar, né? É tão gostoso ver, assim, a felicidade dessa família mesmo, a gratidão dessa família. É tão gostoso ver funcionar, da né, gente poder, deles verem que tá funcionando, que os filhos deles são capazes, né? Então, assim, eu faço. Se me chamar, eu vou, né? Mas agora eu vou com um pouquinho mais de cautela por conta de tantas portas fechadas, né? E uma dúvida que me surgiu, assim, se você tem conhecimento sobre outros países, outros lugares que esse tipo de atendimento institucional, né, e tal, se existem referências, assim, esse lugar tem muitas que funcionam. Eu já vi falar, eu não tenho conhecimento, nunca tive contato, né? Mas, por exemplo, Estados Unidos tem a mesma proposta da inclusão. Nossa, não muda muito, né? Poucos lugares que eu ouvi falar. Não tenho, sim, outras para te falar sobre isso lá fora. O que eu tenho porque eu tenho conhecidos, né? Que já esteve nos Estados Unidos, já viveu lá um tempo e falou que é parecido, né? A inclusão funciona da mesma forma que aqui. Eu acho que todo mundo enfrenta as mesmas dificuldades. Porque eu fiquei pensando, eu participei de um congresso que eles estavam mostrando um exemplo na Itália, que era um centro que tinha a parte educacional, mas também trabalhava muito com os adultos, com essa questão da inserção, talvez, no mercado de trabalho, da autonomia e independência. Sim. Então, fazia esse trabalho continuado, que é o que a gente está falando, né? E é baseado num protocolo, que é o Essencial para Viver, que toda hora eu sempre cito ele aqui porque eu fiquei apaixonada com ele, porque vai de encontro a isso, a continuar, sabe? Então, não é a criança pequena que tem a intervenção intensiva e aí chega num ponto que fala, não, chega, né? Agora já deu, acabou. Não, como é que a gente continua? É isso aí. Então, tem na Itália, eu não vou lembrar o nome da cidade, não vou lembrar nada. Legal, muito legal. Mas que tem esse centro aí, que é isso, tem as oficinas de profissionalização, tem as oficinas, tem o apartamento para eles aprenderem ali a atividade de vida diária junto com os terapeutas ocupacionais. Mas eu tive essa referência por causa desse congresso específico que eu fui. Entendi. Fiquei pensando se você... não tem também essa referência. Esse contato, não. Precisamos, né? Então, é isso aí. Olha só, né? Conhecer uma proposta diferente, né? Sim. Para poder trazer, né? Para cá. É muito interessante. É importante, na verdade, né? Sim. A gente precisa. E ver quem são as pessoas aqui ao nosso redor que têm essa vontade também, né? Sim. Então, até aqui em São José tem uma clínica que tem olhado mais para esse público adulto, né? Adolescente adulto. E tem 2 clínicas que eu conheço que estão aqui fazendo um trabalho mais assim. Tem uma oficina de profissionalização, então fala sobre a entrada no mercado de trabalho, faz contato com empresas e tal. E tem uma outra clínica também que está olhando mais para esse público. E eu fico apaixonada, porque eu acho que o futuro... Em Taubaté tem o Senac. Eles têm uma turma que chama Pet Trampolim. Eu já encaminhei bastante pacientes para lá, alunos, quando eu estava lá na associação. É um curso de 1 ano, que o objetivo é esse, especializar para o mercado de trabalho, né? Então, alguns saem de lá, às vezes, com alguma oportunidade, né? A gente fala que é uma pena que é só 1 ano. Porque, né, o termo passa muito rápido e às vezes não foi o suficiente, né? Porque é um projeto muito legal. E como essas pessoas acabam reencontrando aí um sentido, eu acho, né? Encontrando outras pessoas ali que estão passando dentro do Senac, mesmo. Eles têm contato, né? Com todos os outros alunos dos outros cursos, com várias oficinas ali, né? Que
pode se identificar. Que eu falo que, né, falando da síndrome de Down, são pessoas como qualquer outra. Um vai ter mais facilidade para culinária, outro, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso e dar oportunidade para eles mostrarem, né? O que eles se identificam, né? Eu tenho uma mãe que fala, ela foi alfabetizada, tem 18 anos, tá alfabetizada, mas ela não gosta de estudar. Isso daí é fato, ela não gosta de estudar. Sim. Ela é aquela adolescente que eu tenho que ficar pegando no pé o tempo todo pra estar fazendo a tarefa, né? Então, é como qualquer outro, né? E que precisa, às vezes, só, assim, direcionar o que ela gosta mais, o que ela daria certo, né? Que para poder estar entrando aí pro mercado de trabalho, ou para dar uma continuidade aí nessa... Porque a minha preocupação é que a fala sobre inclusão acaba muito cedo. Sim. A gente tá falando sobre escola, e aí de repente fala, tá bom, mas essa pessoa vai fazer 18, 19, 20, 21 anos, e aí pra onde que ela vai? E então acho que a inclusão ainda está olhando. Essa é a parte mais difícil para as famílias. Sim, eu sei. Né? Me dá uma angústia. Quantas famílias, né? Os pais já estão, né, mais velhos. O que aí? E aí? O que vai ser, né? Isso daí é a preocupação de 100% das famílias. Sim. Né? Como que vai ser, né? Sim. A gente teve contato com uma família que era uma moça já de 20 anos e que tinha uma deficiência intelectual leve, mas que estava dentro de casa, sem fazer, né, sem nenhum tipo de atividade profissional ou de aprendizagem ou social. Também a vida dela estava se restringindo a estar em casa, dentro de casa. E não precisa ser assim. Então, eu acho que a gente está precisando ampliar essa parte da inclusão, né, da fala da inclusão. A própria família, eu acho que não vai aprender mais, não vai conseguir mais e deixa ali, né? Às vezes por falta de conhecimento mesmo, e algumas vezes por pensar dessa forma. Quando me procuram, né, para psicopedagogia em adultos com alguma deficiência, alguma dificuldade, eu falo muito isso, não pode parar. A gente, no trabalho da psicopedagogia, a gente vai estar estimulando isso, né? Esse cérebro aí para estar trabalhando, estar movimentando, porque qualquer pessoa, se você parar, você vai regredir, você vai esquecer. Eu falo assim, dá até um exemplo simples assim para os pais: se a gente fica de férias, 2 meses de férias, você fica sem escrever, quando você volta a mão tá meio boba, até você pegar o ritmo de novo, imagina para eles. Né? Então, assim, até eu falo assim, num trabalho da psicopedagogia, a gente não acompanha férias escolares por conta disso. É uma questão bem complicada, né? Vai entrar de férias da escola, parou a psicopedagogia clínica. Não pode. Com certeza. Se eu parar o tempo que a escola para, quando o paciente voltar, a gente vai ter que começar do zero de novo. Certo. A grande maioria. Né? Então, essa é a questão. Vai ficar em casa, vai só regredir. Então, não tem idade. Adultos também precisam. Todo mundo precisa estar trabalhando, estar estudando, estar movimentando esse cérebro aí, estar aprendendo. A gente sempre tem algo a mais para aprender. Eu nunca falo, eu já escutei, né? Antigamente a gente escutava mais. Ele não vai aprender, não vale a pena. Vai. Sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para desenvolver, né? Então, às vezes... Por exemplo, um síndrome de Down com 40 anos, é muito difícil alfabetizar se não foi alfabetizado. Mas tem outras coisas ali, né? Tem outras coisas que você pode estar desenvolvendo que vai ser importante, né? Então, vai aprender a escrever o nome, vai aprender a falar o seu endereço, vai aprender as coisas básicas do dia a dia. E eles vão estar aprendendo isso com a gente, que a gente está ali para estar dando esse direcionamento, né? Eu falo que a gente trabalha em adultos funções executivas. Sim, com certeza. É o básico. Com certeza. Da terapia psicopedagógica para adultos, principalmente com dificuldades, necessidades especiais, são as funções executivas. Todo adulto precisa trabalhar, né? Memória, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, atenção, planejamento, é o básico. Então, o básico dos atendimentos psicopedagógicos a gente inicia ali nas funções executivas e para adultos é o fundamental. Que legal, viu? Porque isso acaba me abrindo também os olhos para
como que a psicopedagogia é importante nessa ponte aí com os adultos. Sim. Né? Como que a gente tem que olhar para isso. Aquela hora você me perguntou dos adultos, né? E eu não falei essa parte. Sim. E a proposta para os adultos é essa. Legal. Funções executivas. É isso aí, né? Desenvolvimento cognitivo, as percepções sensoriais, tudo isso a gente está estimulando. Né? As funções executivas são a base do meu atendimento para qualquer paciente. E aí, a partir delas, a gente direciona as necessidades. Aí é para alfabetização, né? Para acompanhar uma dificuldade de aprendizagem, né? Sim. Mas a função executiva é a base. Legal. O que eu mais ensino nas minhas mentorias é como trabalhar funções executivas. O que utilizar, que material adaptar, né? Porque é a base. Chegou no meu consultório, a minha sessão, eu organizo pelo tempo. Minha sessão tem 60 minutos, né? Então, eu falo para as meninas, eu tenho a ficha lá dos atendimentos, que eu faço individual para cada paciente. E é assim, chegou no meu consultório, 5 minutos ali, a gente fala que é a hora do acolhimento, da conversa, da escuta, como que tá hoje, né? Mas o material daquele paciente já está separado em cima da minha mesa. Então, dali, quando ele chega, ele já vai acostumando com essa rotina. Então, assim, a gente conversou, ele já tá vendo ali que a atividade dele tá ali. Então, nós vamos depois desses 5 minutos, a gente acalmou, a gente recebeu a criança, o paciente, o adolescente, o adulto, enfim. A gente vai pro foco do nosso trabalho. E eu já inicio com as funções executivas. Para atenção, né? Para estar trabalhando essa atenção, trabalhando essa organização, esse planejamento. E ali eles vão adaptando a essa rotina, que é fundamental para qualquer paciente, para qualquer criança, né? Aí eu começo ali com as funções executivas, cognitivas, em atividades redigidas ou material lúdico, enfim. E aí a gente vai pro objetivo, se for alfabetização, né? Então ali a gente já ficou meia hora do atendimento. A partir daí a gente vai pro lúdico, pro jogo pedagógico, pro jogo adaptado que eu preparei para aquela sessão, né? Que tem a ver com aquela sessão. E aí eu falo que ainda tem os 10 minutinhos da descontração, legal, do que eles gostam de fazer. Sempre tem aquele jogo que o paciente adora, que toda sessão ele quer fazer. Então vai ter os 10 minutinhos dali. Então, se você acostuma a criança assim, e assim, eu ponho o meu despertador 5 minutos antes de terminar. Eles já conhecem o meu despertador. Porque é muito assim, ai, não quero ir embora, você tem que falar, tá na hora de guardar, né? Sim. Então, despertou, eles querem morrer com o meu celular. Eles mesmos já vão lá com o dedinho, acabou, né? Aí eles já começam a guardar. Sim. Muitas questões, assim, como que você organiza a sua sala, entra um, sai outro, né? Porque eu abro a porta, já tem outro me esperando. Sim. Eu falo, é assim, você organiza a sua sessão, que o próprio paciente vai entender e vai aprender que tá na hora de guardar esse para pegar o outro, ou tá na hora de guardar porque tá na hora de ir embora, né? Então, dificilmente sai um paciente e entra outro. A minha sala tá desorganizada, que eu já vou fazendo dessa forma, sabe? Legal. Então, é tudo é um planejamento, né? Sim. É um planejamento. Então, a gente falando das funções executivas, é isso. Tem que estar presente em todos os atendimentos, né? Perfeito. Quantos recursos, quantos jogos hoje, quantos, né? Sim. Materiais. Inclusive, eu falo, eu tenho muito material mesmo, que não é caro. A gente pode confeccionar materiais em PDF, que esses eu consigo compartilhar com as minhas alunas de supervisão, né? Porque é mais fácil, a gente tá mandando para elas tudo. E tem muitos recursos, né? Sim. Então, é interessante. Legal. Outra dúvida também, que eu acho que eu não falei aqui, que me perguntam muito, qual material usar? Eu falo que os materiais, eles são praticamente os mesmos para todos, né? Um jogo de tabuleiro, um jogo em específico ou qualquer jogo. O que precisa é saber como adaptar ele para aquela idade, para aquele objetivo. O seu objetivo tem que estar muito claro na sua mente, sim, né? Porque assim, não tem um jogo... Tem um jogo lá para alfabetização, tem um jogo para parte de raciocínio, tem um jogo... Mas você pode adaptar ele para várias idades, para várias, né, dificuldades. Então... Isso também a gente vai aprendendo, né? Com a mentoria, com a supervisão, como adaptar esses materiais, né? Que é uma dúvida muito grande. Recebo muito no meu Instagram. Me passa aí uns jogos, né? Jogos a gente tem... Um simples jogo se adapta para qualquer objetivo. Sim. Né? Muito legal.
Então é isso. Até eu tô com vontade de fazer sua mentoria de psicopedagogia e eu não sou psicopedagoga. Vai ser muito então... bem-vinda. Quando quiser, legal. Vai ser muito bem-vinda. Ai, que tá joia. Aí pra isso. Nossa, Vanessa, assim, eu amei conversar com você. Que bom. Acho que abriu mais um monte de leques aqui na minha cabeça. É isso, né? Eu falo Sim. que cada vez que eu recebo alguém aqui, eu praticamente tenho uma aula. Eu fico com vontade de todo mundo assistir, assim, e o planeta inteiro assista o podcast, porque, gente, é tanta preciosidade, sabe? É tanta Sim. coisa boa que eu tenho recebido aqui. Eu quero que todo mundo tenha acesso, sabe? Né? Que legal. Eu também tô muito feliz de estar aqui. Também pude escutar um pouquinho, né, de você, da sua experiência. Também é muito gostoso. E eu só tenho a agradecer. Eu também, viu? Muito obrigada. Já se sinta convidada de novo para voltar. Obrigada. Quando você quiser. Quando quiser, é só chamar também. A gente vem sim, né? Que eu, como você viu, adoro falar, adoro compartilhar. Sim. Falar do meu trabalho, para mim, é muito gratificante, é uma delícia. Então, a gente, precisando, pode chamar. Legal. Ou que a gente... né, para qualquer situação aí, a gente vem sim. Muito obrigada, viu? Agradeço Obrigada a você, mesmo. Muito obrigada de coração. Foi muito bom estar aqui. Gente, então por hoje é isso. Como vocês veem, é assim, muita informação boa, é muita experiência de vida mesmo, de prática clínica. Então, só tem a acrescentar aí para vocês. Compartilhem esse episódio, que foi muito legal, foi muito... Nossa, muita informação boa mesmo. E é isso. Então, a gente se vê no próximo e até mais.